Alexandre Ronaldo da Maia de Farias, mestre e doutor pela Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Andaluzia e Espanha, uma pessoa bastante dedicada ao estudo da filosofia do direito, professor de introdução ao estudo do direito na Faculdade de Direito do Recife. Então, da Maia, estava falando há pouco sobre Hannah Arendt, aquela ideia de que você pode ter, você é completamente livre para falar tudo aquilo que me interessa. Isso é liberdade? Tem uma frase interessante, acho que é de Cecília Meirelles, não tenho certeza, mas liberdade é aquilo que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. É muito difícil determinar exatamente o que é liberdade, né? Mas de toda sorte, quando a gente pensa, por exemplo, no que aconteceu, e eu acho que Hannah Arendt deve estar pensando exatamente nisso, né? No que aconteceu pós-45 do século passado, depois do que a gente viu na experiência nacional-socialista, curiosamente o que a gente vê é que às vezes o olhar das pessoas frente àquilo que aconteceu é como se estivéssemos em terra arrasada. Mutatis mutandis, muita gente está dizendo o mesmo do que a gente vive no Brasil hoje. É como se a gente tivesse chegado a uma estagnação tal, a uma estagnação política, uma estagnação econômica, jurídica, em várias áreas. Mas eu vejo esses movimentos como movimentos pendulares, realmente. Porque, do mesmo jeito que o chão pode estar rachado, dessas rachaduras, sementes, né, como diria Zola, em germinal, podem brotar na terra, né? Incluindo novas formas de fazer política. Então, quando você tem, nesse quadro, quando Hannah Arendt fala, e a gente vê na Lei Fundamental de Bonn, de 49, certo. E é um discurso que é assumido pela Corte Constitucional, de que a Constituição funcionaria como uma ordem de valores. O discurso da ordem de valores não é para criar uma panaceia moralista em torno do direito, não é isso. Mas para delimitar aquilo que está dentro e aquilo que está fora desse jogo valorativo estruturado na Constituição. Consequentemente, isso vai rebater diretamente nos discursos de ódio, nos debates relacionados a, por exemplo, liberdade para falar, liberdade de manifestação, liberdade para você dizer o que pensa. Só que o grande problema do dizer o que pensa é que várias vezes esse dizer o que pensa pode ir além dessa fronteira que a própria Constituição delimita, né? Consequentemente, a defesa de discursos de ódio a partir de um prisma de liberdade de expressão seria muito equivocado. Porque, na verdade, eu vejo que toda liberdade envolve, em maior ou menor grau, responsabilidades, né? Não é uma liberdade absoluta que você pode fazer tudo o que dá na telha, mas é aquele espaço de salvaguarda, mas que, ao mesmo tempo, existe uma tutela jurídica para isso. Você não pode usar a democracia para destilar um ódio à democracia, né? Você não pode usar o Estado de Direito para destilar ódios fascistas ou formas de intolerância, formas de desestruturação da pessoa pelo fato de ela ser negra ou pobre ou alguma maneira de desqualificá-la, né? Então esses discursos de ódio que às vezes a gente vê pululando nesse contexto político são muito perigosos, né? Porque, claro, esses discursos muitas vezes são lastreados também por todo um debate moral, ou aparentemente moral, lastreador dessa maneira de olhar o problema, né? E às vezes a gente viu esse filme e no que isso pode dar, né? As experiências históricas, claro, a história nunca se repete totalmente, né? Mas é sempre bom a gente aprender um pouco com certas lições, né? Mas aí eu te pergunto o seguinte, quer dizer, não é incomum pessoas que não são brasileiras opinarem sobre o Brasil
mesmo sem conhecer também a realidade nacional. Eu sinto que o brasileiro, digamos assim, tem uma resistência maior, digamos, um brasileiro opinar sobre a Alemanha e ter repercussão a opinião do brasileiro na Alemanha se ele não vive na Alemanha. Aqui no Brasil, ao contrário. Aqui no Brasil, nós parece que nos preocupamos muito com o que disse o francês, e existem vários franceses, não é? Luiz Diaze, o que disse o alemão, há sempre essa preocupação. O que é que o estrangeiro vai pensar de nós? E claro, se é assim, o estrangeiro vem e se pronuncia sobre a nossa realidade. Por que ocorre isso? Ainda é o complexo de vira-lata, quer dizer, eles não são muito preocupados sobre o que o Brasil está pensando deles. O que o Brasil pensa dos Estados Unidos, o que o Brasil pensa da Alemanha. Mas nós somos muito preocupados sobre o que a Europa, sobre o que os Estados Unidos pensam de nós. Você pode dizer, não, mas tem o problema dos tribunais internacionais. Mas a impressão que eu fico, e aí vai também a pergunta, né, é que as grandes potências não se importam com os tribunais internacionais. Os tribunais internacionais não têm elemento de coação para fazer valer as suas decisões e desconhecem os tribunais internacionais. Como o caso, por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que condenou o Brasil no caso do Aníbal Bruno, né? É literalmente Pernambuco falando para o mundo, não é o mundo, né? Mas não falando exatamente o que se imaginara que queria ser falado. Né? Hoje, ocasionalmente, o diretor-geral da OEA, um uruguaio, disse que vai levar o caso Brasil para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que eu te pergunto... Que é a Corte da OEA, né? Ligada à OEA. Exatamente. O que eu te pergunto é exatamente isto. Em que medida o brasileiro ou o Brasil não consegue resolver os seus próprios problemas? Somos ainda um país adolescente? E esse, já que for sendo assim, um país adolescente? Eu acho que a nossa democracia é uma eterna adolescente. Certo. Ou um eterno adolescente, para não ser sexista. Né? A nossa democracia... Uma aluna minha me mostrou isso recentemente. Uma aluna minha de segundo período, Bruna é o nome dela, ela me mostrou um dado interessante, que de 90 anos para cá, Hélio, dos presidentes eleitos que tivemos, só 5 concluíram o mandato. 5 dos eleitos. Né? Dutra, Juscelino, Fernando Henrique, Lula e Dilma I, o primeiro governo. E só. Ou seja, dos presidentes que a gente elegeu diretamente pelo voto, nos últimos 90 anos, só 5 conseguiram terminar o mandato. Isso diz muita coisa do que é o Brasil. Eu costumo brincar dizendo que a gente tem uma democracia prêt-à-porter, como diriam os franceses. Uma democracia que é pronta para alguém usar. Pronta para aquele grupo ou para aquela turma usar. É como se a democracia fosse interessante na medida em que ela confirma o que eu quero que ela diga. Quando a democracia não confirma o que eu quero que ela diga, aí às vezes eu uso a própria democracia, o próprio discurso aparentemente democrático para ir de encontro à própria democracia. E aí, aquela ideia de você ter liberdade de falar tudo aquilo que eu quiser que você fale. Que eu quiser que você fale. Vem a mídia. Invariavelmente vai vir a mídia. Sem dúvida alguma. Você teve uma experiência fora do Brasil, não sei quanto tempo morou. Eu morei algum período e eu noto que a televisão no Brasil tem uma importância na formação da vontade, do pensamento nacional. Eu não estou me referindo apenas à classe média e à classe pobre, não. Também eu quero me referir ao pensamento da universidade. Fundamental. Fundamental. O que não é assim fora do Brasil. O que não é assim fora do Brasil. Então, a mídia pauta, né? Mesmo quando você quer ir de encontro a ela, ela termina pautando. Exatamente. Porque você está querendo bater nela. Exatamente. É isso que eu ia falar. Mesmo quando você discorda dela, mas ela é como que um referencial. Referencial daquilo que você está efetivamente comentando. Só que agora começa a surgir os canais YouTube. Sim, porque no Brasil nós temos redes nacionais de TV.
com programação, via de regra, fabricada em um determinado local do Brasil. Nos Estados Unidos temos também redes de TVs, mas as programações regionais são extremamente significativas, o que não ocorre no Brasil. Não existe, por exemplo, nos Estados Unidos, uma audiência gigante como o de um jornal. Diariamente. Uma audiência. Eu soube recentemente que nos Estados Unidos, o único dia do ano em que você tem uma audiência de televisão estrondosa, do ponto de vista de todo o país, é o Super Bowl. E só. Hoje, o que a gente tem aqui no Brasil é uma coisa diária, ou seja, e ainda é uma coisa mais grave, que eu diria, porque quem controla grandes grupos de mídia são famílias, são grupos familiares. Pouquíssimo, né? Pouquíssimos grupos familiares que recebem uma concessão pública, né? Recebem do poder público, ou seja, recebem do povo brasileiro o poder de explorar essa concessão, inclusive economicamente, sem dar o devido retorno de informação a essa sociedade. Ou seja, ao invés de usar esse canal para funcionar como um espaço de diálogo das múltiplas vozes da sociedade, o que você vê é a utilização da grande mídia como um instrumento de padronização de desejos, padronização de vontades. E aí a universidade não tem uma grande culpa nisso? Explico melhor. Nós temos aqui uma estrutura super simples, coisa super simples, que de alguma maneira faz diferença totalmente. É isso que eu digo. Faz uma diferença enorme. Será que a universidade também não poderia fazer os seus programas, de alguma maneira atrair mais pessoas para que ser menos elitizada? Note bem, não estou dizendo que seja vulgarizar a universidade, não é isso, mas você pode passar uma mensagem de uma maneira mais simples. A universidade no Brasil, eu acredito que ela é subutilizada. Digamos, a Faculdade de Direito do Recife, ora, por que é que você tem de assistir a um debate sobre o impeachment em uma rede de TV? Por que não a partir da Faculdade de Direito do Recife ou da USP? Por que não partirmos também para... A TV universitária, né? Mas só que de uma maneira atraente. De uma maneira que atraia a população em geral. E não adianta também a gente ficar falando só de maneira pesada, chata, complicada, isso, que ninguém vai assistir. Será que essa linguagem a universidade também não deveria começar a aprender? É uma questão de linguagem. Não é? A gente fala tanto em semiótica, é uma questão de linguagem. O que é que tu achas? Eu concordo com você. Eu acho que a gente já tem uma boa ferramenta, que é a TV universitária. Eu acho que a TV universitária presta um serviço excelente. Eu mesmo já participei de alguns programas da Opinião Pernambuco, de debates extremamente relevantes, discussões sobre o aborto, discussões sobre drogas. O próprio pensamento da cidade, qual é a cidade que você quer viver? A cidade que a gente quer, a cidade que a gente tem. Exatamente. Os diagnósticos, um debate aberto, né? Ou seja, fazer política com P maiúsculo, né? Não é a política partidária. Trazendo o estudante universitário. Isso. É o debate da polis, discutir o que a gente vive, né? E trazer o estudante. Eu acho que a gente poderia, por exemplo, usar a TV universitária para dar voz a vários centros, você ter programações ligadas aos vários centros, e a gente podia ter dentro do CCJ, dentro da Faculdade de Direito, programas específicos debatendo questões jurídicas que são relevantes para o cidadão, e de forma fácil, de fácil acesso, de linguagem coloquial, né? Uma linguagem simples, acessível. Mas aí vem um problema, se acaso nós conseguíssemos isso, há muita ainda, e também na universidade, aquela ideia de que certo é quem concorda comigo. As famosas igrejinhas da universidade. Isso. Então, em que medida na universidade nós conseguiríamos evitar esse adágio de que certo é quem concorda comigo? É possível no meio universitário nós vencermos a igrejinha? Eu acho que é possível. Sim. É possível se a gente tiver um pensamento institucional, sobretudo, né? Se a gente pensar institucionalmente e não pessoalmente, a partir de grupos políticos A ou B, ou de grupos de pesquisa tais ou quais, que são mais ou menos próximos a você, e você ter, claro, a sobriedade republicana de poder observar essas múltiplas vozes dissonantes como vozes possíveis e que, portanto,
são dignas de serem ouvidas, eu acho que a gente pode fazer. A ideia de que todo observador tem um ponto cego. Todo, inclusive esse. Mas o ponto cego o outro pode ver, né? Como diz Marcelo no transconstitucionalismo, né? Exatamente. O meu ponto cego você pode ver, os seus pontos cegos eu posso ver, todos nós podemos ver. Permitir a perspectiva do outro. Permitir a perspectiva do outro. Não significa aderir necessariamente, Claro. mas debater, né? Debater e perceber até onde um vai, até onde o outro pode ir. Não que a gente vai chegar a consenso, né? Até porque é um dos equívocos, eu acho, da teoria habermasiana, é querer achar que a gente precisa de consenso. Não. Na democracia. A democracia não é o espaço do consenso. A democracia é o espaço da neutralização dos dissensos, quando muito, né? E não sou eu quem digo isso, né? Marcelo Neves, por exemplo. Certo. Porque, por exemplo, você tem lá impeachment de um presidente da República. Certo. Umas pessoas concordam, outras discordam por vários motivos. Claro. Como não há uma concordância plena, a gente resolve no voto. Quem sair perdendo, obviamente, não vai ficar contente, e quem sair ganhando vai ficar contente. Mas um não vai convencer o outro de que o outro está errado. Porque talvez o mais importante não seja um convencer o outro, Isso. mas permitir a quem está assistindo Claro. formar uma opinião que tenha Por si base. só. Claro. Por si só. Isso é o fundamental. Me parece que a tarefa do professor, a tarefa principal, pelo menos, é essa: fazer com que o outro pense sozinho. Não, claro. Não é? É o que eu digo aos meus alunos sempre. Meus queridos, Sem olha, doutrinar. isso. Eu digo, ó galera, não queiram achar em mim ou nas minhas aulas a verdade do mundo, não. Aliás, uma das primeiras coisas que eu digo em sala de aula, todo primeiro dia de aula meu em turma é: não acreditem nos seus professores. Certo. Por quê? Porque é exatamente por acreditar totalmente que isso gera a lei do menor esforço, a coisa de não querer estudar, achar que os problemas de determinado tema já estão resolvidos a partir de uma aula que pode até ter sido atraente para o aluno, Claro. mas o que forma o conhecimento não é a aula ser atraente ou não, né? Mas isso A aula não é estudar, né? A atitude de quem assiste uma aula é uma atitude muito passiva, é a atitude de quem recebe algo, em geral. Quando você está lendo, não. Envolve outros sentidos, envolve outras percepções, e você está lendo coisas que não foram discutidas em sala de aula. Mas isso conflita com um autor muito famoso nos nossos dias, Gramsci. Ele pressupõe a hegemonia, inclusive partindo do próprio meio universitário. Quer dizer, a ideia é ter o controle da universidade, controle da educação, para com isso ter o controle dos pensamentos. E aí? Isso pode ser feito de uma maneira consciente ou inconsciente. E o professor, ele tem a nota, não é? É uma sanção. Olha, se você, dependendo do professor, se você não diz o que eu penso, a nota pode refletir diretamente esse nosso dissenso. Mas isso eu já disse aos meus alunos: olha, eu não quero, prova não é o espaço para o narcisismo do professor. Certo. Que tem professor que quer se ver na prova do aluno, né? Eu quero ver o aluno na prova dele. Claro. Digo, gente, e um dos maiores trabalhos meus desse semestre foi exatamente montar esse mecanismo de avaliação. Porque a primeira pergunta que eu e os meus monitores fazíamos é: que tipo de habilidade a gente quer ver testado num aluno de teoria do direito? Certo. Primeiro, num aluno de direito, e segundo, num aluno de teoria do direito, numa cadeira de introdução. Tá. Então, primeiro, um aluno de direito tem que saber falar em público? Sim. Então, é preciso que na universidade, e não na hora que ele vai cair no mercado de trabalho, ele vá perdendo o medo de falar em público. Então, tem que ter prova oral. Qual o objetivo de uma prova oral? O objetivo da prova oral, dentre outros, além do conhecimento, é também ver a habilidade de como o aluno se desenrola a partir de uma pressão. E quantas vezes a gente sabe de pessoas que perderam o concurso para juiz federal na prova oral? Claro. Né? Claro. Vários. Claro. Ou às vezes deixaram de defender bem seu cliente numa sustentação oral porque não tinha o traquejo. Mas eu te pergunto o seguinte: em um país onde haja uma corrupção sistêmica, aliás, sendo até mais seguro agir segundo o ilícito, é interessante isso, porque
se nós temos uma corrupção sistêmica, pode ser mais seguro agir de acordo com o ilícito. E contra o ilícito pode ser extremamente inseguro e você pode sofrer vinganças bastante pesadas. Sim. Ou seja, dentro de uma cultura dominante de ilegalidade, de A a Z, é possível querer mudar de repente, através, digamos, do exemplo, de se retirar um presidente, uma presidente da República. Você muda a cultura com atos drásticos. Eu estou sendo claro. Tá. Se a nossa cultura é uma cultura de ilegalidade, a cultura dominante, pelo menos, onde, por vezes, dentro de uma favela, dentro de onde você mora, ou mesmo dentro de uma universidade, pode ser até mais seguro agir de acordo com o ilícito. Sim. Mudar de repente não é um elemento psicológico, não haverá uma rejeição a essa mudança. Ou seja, uma busca de voltar ao sistema que sempre foi, não é? Porque a mudança pode ser tão cara e os custos podem ser tão altos que é melhor deixar. Ou às vezes a mudança vem para deixar tudo como está. Talvez exatamente a mudança querida seja a mudança para deixar as coisas como sempre estiveram. Como estão. Muito embora o discurso da mudança seja a tônica, né? Exatamente. É aquilo que eu estava dizendo. O não dito vamos deixar tudo como está. Mas o dito não, vamos fazer diferente. Só que o discurso do fazer diferente é sempre muito fácil de fazer, né? Mas por outro lado, eu concordo que não é retirando uma presidente da República, sobretudo nessa circunstância em que não há ainda nenhuma prova de crime, coisa alguma contra ela, que você vai mudar uma cultura política. Muito ao contrário, eu acho que é exatamente pela cultura política ser como é que as coisas estão acontecendo como estão. Não, eu não tenho a menor ilusão de que isso é um processo moralizador, de que isso é um processo democrático. Provoco ainda mais. Vamos admitir que houvesse sim crime orçamentário, que efetivamente os bancos públicos não poderiam financiar, como financiaram programas de governo em período eleitoral, até porque não poderiam financiar o Tesouro Nacional, os bancos públicos. Vamos admitir que isso seja verdade, que o Banco Central tinha a obrigação de fiscalizar e não fiscalizou, e portanto passou uma ideia de que o Brasil estava numa situação melhor do que efetivamente estava. A colocação que eu faço, admitindo que isso possa ser sim comprovado, que vai ter todo um procedimento, claro, é a seguinte: esses procedimentos, eles em estados e municípios também devem ter sido cometidos, porque no Brasil é uma federação. O Brasil é uma federação e é muito comum haver um decalque do que ocorre na União em estados e municípios. Posso chamar de simetria ou um outro nome que tenha. Pois bem, então, no momento em que você muda o parâmetro, o paradigma, é de se indagar, se essa mudança deve ser só para frente, o princípio da irretroatividade. Não é que a lei tenha mudado, a lei é a mesma, mas ela era interpretada de um determinado modo. E aí a interpretação nova da lei antiga, a interpretação do TCU, do STF, de quem quer que seja, a interpretação nova da lei antiga não poderia retroagir, tal como a lei nova não pode retroagir de modo a prejudicar. Aí vem a dúvida, prejudicar quem? Porque quando eu falo no princípio da irretroatividade, que não apenas a lei nova não pode retroagir, mas a interpretação nova da lei antiga também não pode retroagir, busco aquela norma constitucional que diz que a lei não poderá prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Prejudicar quem? Porque se a comunidade está sendo prejudicada, esse princípio da retroatividade poderia ter uma nova leitura, estou sendo claro? E uma outra questão, se é esse o nosso paradigma, vamos ter que aplicar isso também a estados e municípios. Não poderíamos, em uma federação, nos isolarmos com medidas, digamos, jurídicas em relação à União, sem também adotarmos esses mesmos paradigmas de irretroatividade relativa para estados e municípios. Gostei do irretroatividade relativa. Porque é difícil imaginar uma irretroatividade, digamos assim, mais tradicional, não apenas a lei nova não pode retroagir, como também a interpretação nova da lei antiga, porque seria estranho.
quem faz a lei, que é o Poder Legislativo, que tem uma legitimidade popular, não pode fazer uma lei retroativa. Mas quem interpreta a lei, o Judiciário, que seja o Tribunal de Contas, aí ele pode dar uma interpretação retroativa se ele está. Então o critério deveria ser o mesmo. Sim. Mas admitindo que todos possamos retroagir, é preciso retroagir dentro de uma federação para a União, Estados e Municípios. Eu lembro que no Brasil há uma grande dificuldade de saber quem está no governo. Porque, na verdade, há um governo federal, existem também os governos estaduais, os governos municipais. Isso, você tocou num problema crucial para poder dar conta dessa questão, que é a falta de uma identidade política precisa dentro dos atores do sistema político brasileiro, né? Mais de 30 partidos políticos, né? Fica uma coisa realmente inviável. E ao mesmo tempo você tem aquela situação em que às vezes num estado certos partidos estão próximos e ao mesmo tempo no plano federal esses partidos estão em polos opostos pelo vértice, e ao mesmo tempo tudo isso é sempre algo que não está congelado. Por quê? Porque daqui a pouco já teremos outra eleição. A gente tem uma situação no Brasil em que a gente tem eleição ano sim, ano não. E quando você termina a eleição do ano sim, você já entra no ano não pensando na articulação do ano seguinte. Quase em campanha. Já praticamente em campanha. Ou seja, você não tem uma estabilidade política para você saber exatamente quem é que consegue, como é que você vai conseguir transformar o programa de governo que foi eleito nas urnas em direito, em política pública, né? Porque se você precisa da base parlamentar para transformar esse programa de governo em política pública, se essa base parlamentar é uma base momentânea, porque tudo pode ser negociado tendo em vista as novas eleições que hão de vir, como as eleições que vão chegar agora daqui a poucos meses para o município em outubro, né? Primeiro domingo de outubro, como diz a lei eleitoral, você já não tem mais a mesma estabilidade política necessária para as transformações. Certo. E aí isso gera um problema realmente sério para saber quem é governo, quem não é, e em que espectro da federação é ou não é. Mas isso é um outro problema histórico do Brasil, essa questão da federação, né? Que ao contrário dos Estados Unidos, cuja federação é derivada de uma confederação, né? Para abrir mão de uma soberania em prol de Estados Unidos, né? Da formação de Estados Unidos da América, o grau de autonomia política que ficou resguardado para que cada um abrisse mão foi muito maior, né? O Brasil veio de uma monarquia em que não havia uma autonomia política, inclusive financeira, nada disso, né? Então é aquela velha história. A província, quando vira Estado, com a proclamação da República, né, o mínimo de autonomia que essa unidade da federação recebe é quase como uma glória frente ao nada que existia anteriormente. É o famoso, aquele dito popular, quem nunca comeu melado, quando come se lambuza, né? Então, é exatamente por a gente não vir de uma tradição, quer dizer, pelo fato da nossa federação ter sido fruto de um estado unitário, em que as províncias eram muito mais unidades administrativas do que propriamente uma entidade com poderes, o mínimo poder que é dado a ela já seria suficiente. E aí eu quero deixar para o próximo e último bloco algumas provocações. Ou seja, a filosofia pode ser contemplativa, mas a filosofia também pode ser de intervenção. Então eu vou conversar no próximo bloco com o Damaia sobre as reformas. Reforma política, reforma tributária, reforma previdenciária, reformas constitucionais, quem sabe até do próprio sistema, quem sabe até uma emenda constitucional a ser feita, ou mesmo um poder constituinte, uma nova Constituição a ser estabelecida. Então, no próximo bloco, nós vamos falar sobre isso tudo, sobre a filosofia e as reformas que se anunciam para o Brasil.